Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de novo ao nosso canal da termodinâmica e futuramente termodinâmica estatística. Então, dando continuidade aos nossos conteúdos, hoje nós vamos continuar o assunto da aula anterior. Então, na aula anterior, nós definimos duas novas funções que nós chamamos de função de Helmholtz e função de Gibbs, né? Especificamente, as funções de Helmholtz e a função de Gibbs, elas são chamadas também de energia livre de Helmholtz ou energia livre de Gibbs. Por que era uma energia livre, esse nome dado para eles? É justamente porque essas funções de Helmholtz e a função de Gibbs, elas nos dizia o quanto da energia térmica que um sistema possui, o sistema pode converter essa energia térmica em trabalho. O trabalho total do sistema, ele vai ser dado, então, por uma parcela que tem um valor máximo dessa conversão da energia térmica, mas devido a um reservatório térmico, que era uma fonte de calor. Então, na aula passada, nós vimos que a partir dessa ideia de que existe um valor máximo do trabalho em que se pode converter essa energia térmica do nosso sistema, nós chegamos à definição da função de Helmholtz e da função de Gibbs. Então, só para lembrar, a nossa função de Helmholtz ele era representada pela letra F e era definido como sendo a energia interna menos o produto da temperatura vezes a entropia. E a função de Gibbs ele era definido como sendo a função de Helmholtz S menos a temperatura vezes a entropia. Certo? Então, na aula de hoje, vamos dar continuidade a esse assunto, né, relacionado à função de Helmholtz e a função de Gibbs. Ok? Então, vamos imaginar, para nós começarmos a nossa aula, que nós tenhamos dois estados, como a gente sempre faz, e vamos imaginar que esses dois estados eles estejam em equilíbrio termodinâmico, cuja diferença entre os dois estados seja uma diferença infinitesimal entre todas as suas propriedades. Ok? Então vamos imaginar que eu tenho um estado A, né, com as variáveis P, V, T, U, S, F, G, vamos colocar aqui o H também. Então, pressão, volume, temperatura, energia interna, entropia, função de Helmholtz, função de Gibbs, entalpia. E por algum processo, vamos falar reversível, né, esse meu sistema ele evolui aí para um estado B, cujas variáveis, né, difiram do meu estado A por um quadragésimo, por um diferencial. Então, nós teríamos aqui um P mais dP, um V mais dV, um T mais dt, um U mais du, F mais dF, S mais ds, G mais dg e H mais dH. Ok? Então, vamos imaginar que nós tenhamos aí esses dois estados, tá? E com isso a gente consegue computar a diferença da minha função de Helmholtz entre o meu estado A e o meu estado B, assim como a diferença da função de Gibbs. Tá? Então a nossa função de Helmholtz é F, U menos TS. Então a nossa diferencial a gente pode escrever que é um du menos T ds menos um S dt, vamos chamar aqui de equação 1, e a minha função de Gibbs, que é U menos TS. Então, a diferença entre esses meus dois estados, A e B, estou esquecendo aqui, né? PV. A diferença, então, entre esses meus dois estados é du menos TdS menos S dt mais PdV mais V dP. E vamos chamar, então, isso aqui de equação 2. Então, nas nossas equações 1 e 2, né, vamos voltar aqui. Nas nossas equações 1 e 2,
nós temos os termos da energia interna envolvida nas minhas diferenciais de Helmholtz e de Gibbs. E esse DU a gente consegue determinar através da nossa equação combinada, TdS. Pela equação TdS, podemos expressar DU. Então, nós sabemos que o D' Q, ele é DU menos PDV, que é um trabalho, mais PDV, desculpa. Então, nós temos que ter ds menos PDV é igual a DU. E a gente pode, então, substituir esse meu DU nas nossas equações 1 e 2. Tá? Então, nós vamos ficar aqui o DF. Lá nós temos agora um DU. Então, a gente vai escrever TdS menos PDV. Esse aqui é o meu DU na equação 2. Menos TdS menos S dt. Então, a nossa diferença, a nossa diferencial da função livre da função de Helmholtz, né, ela vai ser dada aí simplesmente por df igual a menos S dt menos P dv. Então, essa é a nossa equação. Vamos numerar de equação 4. E o meu dg, esse é um pouco grande, então vamos lá, TdS menos PDV, esse é o meu termo DU, e nós tínhamos acompanhando então a diferencial do meu TS, que é TdS menos S dt, mais a diferencial do meu PV, que era PDV mais V dP, certo? Então, o meu DG, ele vai ficar, ó, TdS com TdS cancela, e aí nós temos menos PDV com mais PDV, também cancela. Nós vamos ficar então com menos TdS mais V dP. E essa daqui é a nossa equação número 5, tá? Repare então, pessoal, que olha só que coisa interessante. A minha equação 3, ela nos dá uma equação da energia, que é uma forma da energia térmica do nosso sistema, a energia interna. A minha equação 4, ela também nos fornece uma equação da energia, que é a função de Helmholtz. Também é uma forma da energia térmica do nosso sistema. Assim como a minha equação 5 da função de Gibbs nos dá uma equação de energia, que é a energia térmica do sistema, é outra forma. Tá? Se eu pegar a equação 3, a equação 4 e a equação 5, são ambas equações de energia, que remetem à energia térmica do sistema. Para completar o conjunto de equações que remetem a essa energia térmica do sistema, falta apenas uma equação, que é a equação da entalpia. Então, vamos relembrar a equação da entalpia. Tá? Então, a definição da nossa entalpia era U mais PV. Então, a diferença entre a entalpia entre os meus dois estados seria um DU mais PdV mais VdP. Ok? E se eu substituir aqui a minha equação 3, o que nós vamos ficar? Que o meu DH, ele é então TdS menos PDV mais PDV mais VdP. Então, nós temos que o meu DH, eu tenho PDV com PDV, eles vão se cancelar. Então, DH é TdS mais VdP. E essa daqui a gente vai chamar então de equação número 6. E olha que interessante. Da minha equação 3 à minha equação 6 são todas equações de energia. E essa energia é o que nós chamamos de energia térmica do nosso sistema.
A energia térmica do nosso sistema, então, a gente pode compreendê-la como sendo a energia interna, a função de Helmholtz, a função de Gibbs ou a entalpia. E, historicamente, cada uma tem um valor diferente na elaboração do seu conceito. Por exemplo, a entalpia ela foi elaborada como um conceito de criação da matéria, né? Então a gente imagina que para a gente criar alguma matéria no nosso espaço, né? Então vamos imaginar que a gente tem um sistema, a gente quer criar esse sistema, a gente precisa de uma certa energia para criar esse sistema, ou seja, esse sistema ele tem que ser dotado de uma energia U, né? E para colocar esse sistema em um espaço, ele precisa realizar um trabalho removendo uma fronteira. Então ele tem que ocupar um lugar no espaço, que é justamente o conceito do meu PV, certo? Então cada conceito desse que relaciona a energia tem um significado diferente historicamente na sua elaboração, certo? Bom, mas por que eu estou fazendo agora, expressando todos os conceitos da nossa energia térmica em funções diferenciais? Porque a nossa função diferencial, seja 3, 4, 5, 6, né, a gente escreve ele dessa forma, mas nós podemos, por exemplo, escrever a minha função da energia interna, por exemplo, como sendo uma função de duas variáveis, cujas variáveis características agora dessa função, né, são as variáveis naturais, é a minha entropia e o meu volume. Ou seja, daqui para frente, então agora a gente vai começar a ver a minha energia interna, ela vai ser uma função da entropia e do volume. Assim como a minha função de Helmholtz, ele vai ser uma função, né, que depende, como variáveis naturais, da temperatura e do volume. E lembram da nossa definição da função de Helmholtz? Primeiro a gente colocou o sistema em contato com um único reservatório e esse sistema foi mantido a uma temperatura constante. A gente não variou, né? E depois houve aí um trabalho, né, PDV, né, que fez esse sistema evoluir. Certo? Então, a função de Helmholtz ele é uma função cujas variáveis naturais é temperatura e volume. Da mesma forma, a minha função de Gibbs ele é uma função cujas variáveis naturais é entropia e pressão. Não, gente. Aqui está errado, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Não é TDS, né? É SDT. Aqui, então é menos SDT. Ufa. Então a minha energia de Gibbs, ou função de Gibbs, ela é uma função natural da temperatura e do pressão. E, por último, a minha entalpia, ela é uma função natural das variáveis entropia e pressão. Certo? Então, como a gente definiu essas variáveis naturais das nossas funções, a gente consegue remeter essas diferenciais, né, aqui, essas diferenciais, a uma derivada parcial. Ou seja, o valor que acompanha a minha diferencial vai corresponder a uma derivada parcial das nossas equações. Tá? Então vamos escrever isso daí. E aí isso vai ficar mais claro quando a gente fazer. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui? Que os coeficientes das diferenciais nos segundos membros das nossas equações de 3 a 6 podem ser identificados com derivadas parciais nos primeiros membros. Tá? Então, vamos fazer isso junto.
Então vamos considerar primeiro o caso da minha função interna. Então, considere que U seja função de V e S, certo? Que está aqui, né? É função de V e de S, certo? De tal forma, então, que o meu U, ele é um U de um SV, tá? Então, nós temos que o meu DU, que é TDS menos PDV, então, DU é TDS menos PDV. Esse mesmo DU, a gente pode escrever ele como sendo um DU, ΔS, mantido a minha temperatura constante, ds, mais ΔU, ΔT, mantida a entropia constante, dt. E se nós compararmos a essas duas equações, a gente então fala que o meu ΔU, ΔS, a temperatura constante, ele é igual a T, e que o meu ΔU, ΔT, mantido a minha entropia constante, ele é igual a menos P, certo? Então vamos chamar aqui de equação 7A e essa aqui de equação 7B, certo? E de forma análoga, então, a gente consegue escrever as nossas funções de energia em termos dessas derivadas parciais e obter, então, como resposta, né, como valor dessas derivadas parciais, né, as variáveis termodinâmicas que acompanham a variação do parâmetro natural delas. Tá? No caso da energia interna, o parâmetro natural ou a variável natural é a entropia e o volume. Tá? Então vamos agora fazer para a função de Helmholtz. Tá? Então considere f como função de t e v. Então é um f de t e v. E o meu df, então, que a gente escreveu como menos PDV menos S dt, a gente pode escrevê-lo como sendo um ΔF, ΔV, mantido a minha temperatura constante, dV, mais ΔF, ΔT, mantido o volume constante, dt. E, portanto, nós temos que ΔF, ΔV, a temperatura constante, é menos P, ΔF, ΔT, mantido o volume constante, é menos S. Então, essa daqui, então, é a minha equação 8A e 8B. Para a função de Gibbs, tá? A gente tem como variáveis natural a pressão e a temperatura. Então, como função de P e T, né? Então é um G de P e T. O dG ele é menos S dt mais VdP. Então, nós podemos escrever o dG como sendo ΔG ΔP, mantido a ΔG ΔT, mantida a pressão constante dt, mais ΔG ΔP, mantida a temperatura constante dP. Ok? Então, nós vamos ficar aqui ΔG ΔT, a pressão constante, ele é igual a menos S, e ΔG ΔP, mantido a temperatura constante, ele é igual a V. Tá? E por último, a nossa função da entalpia. Então, vamos colocar aqui 4. Então, considere H. As variáveis natural
dele é a entropia e a pressão, né, de SIP. Então é um H de SIP. Então o nosso DH, como nós havíamos escrevido, é um TdS menos um VdP. Então o DH a gente pode escrever como ΔH ΔS, mantido a pressão constante, ds mais ΔH ΔP, mantido a entropia constante, dp. E, portanto, a gente tem que ΔH ΔS, a pressão constante, é igual à temperatura, e ΔH ΔP, mantido S constante, é igual a menos o volume. E essa, então, vai ser a nossa equação 10A e 10B. E vamos colocar elas, então, aqui de uma forma sintetizada, né? Vamos colocar todas juntas. Bom, então as nossas equações reunidas, elas estão aí de uma forma resumida, né? Só para a gente deixar todas juntas. Essas equações são o que a gente dá o nome de potenciais termodinâmicos. E por que essas relações são chamadas de potenciais termodinâmicos? Porque se a gente reparar, as nossas funções S, T, P e V, olha só, S, T, P e V, elas são escritas, né, ou o resultado delas vem de uma derivada parcial de U, F, G e H. Então, esse termo potenciais termodinâmicos, né, remete ao fato da nossa teoria do potencial, né, onde na teoria do potencial a gente consegue escrever, por exemplo, uma força F como sendo o gradiente de uma função escalar, né, e aí todo mundo deve se lembrar, né, que é um I de del, del x de φ, mais o j de del, del y de φ, e assim por diante, né? Então, como a gente consegue escrever as nossas variáveis S, T, P e V como uma função de derivada, a gente não, né? Deram o nome disso como relações de potenciais termodinâmicos, certo? Bom, mas e aí? Como é que faz para a gente conseguir guardar essas relações? Olha, ao longo do nosso curso até o momento a gente já deve ter visto aí 1 milhão de relações, né? Se eu falar para vocês quanto que é o del S, del V, deve ter alguma relação que explica isso. O del H, del T, sempre tem alguma relação que a gente explica isso. Por quê? Porque essas relações, se a gente se atentar aos nossos estudos, ela vem sempre como um ponto da nossa curva numa superfície de um diagrama de energia, né? Onde em um eixo a gente tem a energia e nos outros dois eixos, né, a gente tem aí as variáveis. Então, por exemplo, o meu H, eu posso escrever o H como função de P e V, e aí quando eu tenho uma função de P e T, e aí quando eu tenho um del H, del T, a gente tem, por exemplo, o meu CP, né? Então a gente tem milhares de relações, e essas veio para somar a essas milhares. Só que tem um diagramazinho que nos ajuda a sempre lembrar. Não é uma forma simples de se lembrar, mas é uma forma que a gente consegue sentar, colocar no papel todas essas relações com um mínimo de esforço, tá? Então vamos colocar esse método mnemônico em prática. Então vamos lá. Então o método mnemônico é através do que nós chamamos de diagrama de Max Born-Tisa, ou síntese de Max Born-Tisa.
E o que diz esse diagrama, essa síntese? Então vamos lá, vamos primeiro escrever o que fala o primeiro ponto, para a gente entender. Então, primeira coisa, os potenciais termodinâmicos ocupam os 4 lados do quadrado. Cada potencial tem seus vértices, as 2 variáveis características ou natural. Então nós vamos ter que fazer um quadrado. E aí nesse quadrado, para ficar mais fácil, a gente coloca os nossos potenciais termodinâmicos, né, nos seus lados. Mas qual a ordem? Começa então pela ordem alfabética. Tá? E para ficar fácil, então vai ficar F, G, H e U. Ok? Então F, G, H e U, esses são aí os nossos potenciais. E ele fala que em seus vértices, as 2 variáveis características ou naturais. Então eu tenho que lembrar, por exemplo, quais são as variáveis características da minha função de Helmholtz, de Gibbs, da entalpia e da energia interna. Ah, professor, eu nunca lembro. Bom, se você nunca lembra, então lembra do carro. Qual carro? SUV. Pronto, lembrou do carro? Você já lembrou, vai lembrar do resto. Por quê? Porque o Sol, ele aponta para a Terra. E na Terra, o pico aponta para o vale. Eu sei que é horrível isso, não tem nada a ver o Sol apontar para a Terra e um pico apontar para o vale. Mas, gente, é um recurso mnemônico e são palavras simples e fáceis da gente decorar. Tá? Eu confesso para vocês que quando eu fiz o curso de termodinâmica na minha graduação, o professor falou isso e eu não vi o menor sentido. Mas eu gravei e eu lembrava até hoje disso, que o Sol aponta para a Terra e o pico aponta para o vale. Tá? Então é simples, certo? Bom, então se a gente já agora colocou esse diagrama, não esqueçam, o Sol aponta para a Terra e o pico aponta para o vale. Tá? Se a gente colocou agora esse diagrama, a gente consegue agora obter todas as nossas relaçõezinhas aqui, tá? Como? Vamos pegar então aqui a nossa primeira relação aqui de U, certo? Vamos pegar a nossa relação de U. Como que fica a nossa relação de U? Vamos desenhar aqui. Então, ó, a gente tem o nosso lado do quadrado, tem o meu U, e você tem o S, você tem o T. Tá? E todo o meu restante do quadrado. Tá? O que vai acontecer então? Aí você vai fazer assim, ó, a derivada de U com relação a S, mantido esse cara constante, né? Ou seja, o meu del U, del S, ele vai dar quem? Ele vai dar quem está lá do outro lado, que o Sol aponta para a Terra. Então eu posso escrever que o meu del U, del S, mantido T constante, está lá, ó, aponta para quem? Aponta para T. E, professor, mas dá certo mesmo isso para todas as relações? Dá certo, confia em mim. Então, por exemplo, U, S, V. O que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Del U, del V, mantido agora a minha temperatura constante, certo? Então eu vou fazer del U, del V, o pico aponta para o vale, tá? Então del U, del V, mantido S constante, tem que ser igual a P. Mas, professor, é menos P. Sim, é menos P. Por que é menos? Porque ele está indo no sentido contrário da minha seta aqui, ó. Agora é o vale apontando. Então, é aqui um sinalzinho de menos. Deu para entender? Vamos fazer só mais um. Ó, vamos pegar aqui, por exemplo, o G. A gente tem G. As variáveis características de G é P e T. Tá? Então, a gente tem o Sol apontando para o Sol apontando para a Terra, o pico apontando para o vale. Ok? Então, nós vamos fazer lá del G, del P, mantido a temperatura constante. Então, eu tenho aqui del G, del P, quanto tem que dar? V. Del G,
del P, mantida a temperatura constante, V. Okay? Mais um. G, pico, terra. O pico aponta para o vale, o Sol aponta para a Terra. Tá? Então agora a gente vai manter a minha pressão constante, ΔG, ΔT, mantido a pressão constante, então está aqui, né? Ó, ΔG, ΔT, mantido a minha pressão constante. Então quanto que tem que dar? ΔG, ΔT tem que dar S. Opa, mas ele vai no sentido contrário de S, né? Tá aqui, ó, tá indo no sentido contrário de S. Então vai menos S. Ficou claro, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Tá aqui a nossa relação, tá? Então vocês vão conseguir agora lembrar, tá? Com uma certa facilidade como a gente consegue obter os nossos potenciais aí. Tem mais ainda, tá? Vamos colocar mais um ainda. Vamos lá. Ó. Começando em S, seguindo a seta ao longo de um ciclo, podemos obter duas relações. O que eu vou fazer então agora? Vamos desenhar aqui de novo. Eu tenho o meu carro, S e o V. O Sol aponta para a Terra. O pico aponta para o vale, F, G, H. Ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Olha só. Então eu vou fazer esse daqui vezes esse daqui. Então S vezes T. E aí eu vou somar. Mais G. Isso daqui vai ter que ser igual ao próximo potencial termodinâmico. Okay? Então tem que ser igual a H, que é a nossa definição. Tá? Ou ainda eu posso fazer o sentido contrário. Né? Eu posso fazer o S vezes T e somar com esse daqui. Então o que fica? S vezes T mais o meu F, que tem que ser igual a U. Certo? Que é a nossa. Então a gente tem aqui uma definição da energia da função de Gibbs e da função de Helmholtz. E a gente pode fazer ainda, tá? E começando em P. Então se a gente começar em P, pela mesma lógica das nossas deduções, então, temos o nosso carro, S e o V, F, G, H, o Sol aponta para a Terra, o pico aponta para o vale. E se a gente começar então em P, o que nós vamos fazer? É P vezes V, então eu tenho P vezes V, e aí o que eu faço? Mais F tem que ser igual a G. Ok? E eu vou ter de novo P vezes V, que está aqui, né? P vezes V. Eu posso fazer então mais U, que tem que ser igual ao H. Ok? Então a gente consegue relembrar as nossas relações de energia, da nossa energia térmica, com esse diagramazinho. Desculpa. Então são relações simples que a gente coloca no papel e a gente consegue relembrar todas as nossas relações. Mas professor, qual a importância então desses potenciais termodinâmicos? A importância é muito simples. Se nós tivermos apenas as equações de estado do meu sistema muito bem definido, a gente não consegue descrever completamente o meu sistema. Fica faltando nós conhecermos as relações energéticas do sistema. Agora, a partir das equações de energia que nós
deduzimos agora, que são 4 equações de energia interna, função de Helmholtz, função de Gibbs e entalpia, a gente consegue especificar completamente as propriedades do nosso sistema. Tá? Com isso, né, vamos supor que ou nós conheçamos U em função de S e V, ou F como função de T e V, ou G como função de P e T, ou ainda H como função de S e P, a gente consegue determinar as propriedades termodinâmicas a partir das relações que a gente obteve. Então, se a gente conhece as relações, a gente obtém temperatura, pressão e volume, que é basicamente como a gente escreve a nossa equação de estado em um sistema PVT. Tá? Mas e se não for sistema PVT? A gente vai descrever também, a gente vai chegar lá. Tá? Então, se a gente conhece as relações de energia, a gente consegue, a partir dos potenciais termodinâmicos, determinar as variáveis do nosso sistema. Quando a gente determina essas variáveis, né, a partir das relações dos nossos potenciais termodinâmicos, a gente diz que essas equações elas são as equações características do nosso sistema. Tá? E aí a gente consegue escrever uma equação que a gente chama da equação de Helmholtz-Gibbs. Tá? Então, só para nós finalizarmos nossa aula, vamos chegar nessa equação de Helmholtz-Gibbs, que é o conceito da equação característica de um sistema. Certo? Então, vamos escrever um pouquinho aí. Então, como a gente já disse no curso, a gente precisa conhecer a equação da energia. Então, suponha que temos conhecido U como uma função de SV, ou F como uma função de TV, ou o G como uma função de PT, ou H como uma função de S e P. Tá? Então, com isso, podemos determinar todas as propriedades termodinâmicas a partir das relações dos potenciais. Tá? Vamos escrever. Então, pessoal, com isso podemos determinar as propriedades termodinâmicas a partir das relações e seus potenciais. E a equação do potencial termodinâmico em termos das variáveis naturais será conhecida como equação característica da substância. Então, vamos supor que nós conhecemos aí a nossa função de Helmholtz, tá? Então, suponha que seja conhecida aí a nossa função de Helmholtz, né? A gente consegue determinar a nossa pressão, porque a gente sabe que ΔF, ΔV, a temperatura constante, é menos P, e a gente sabe que o ΔF, ΔT, volume constante, ele é menos F, né? E, portanto, né, a gente consegue U igual a F mais TF, então a gente consegue escrever a nossa equação de energia como sendo um F mais menos T de um ΔF ΔT, volume constante. Então essa daqui vamos chamar de equação 11, tá? E em função de Gibbs, nós sabemos que o ΔG ΔT, a pressão constante, é menos S, e ΔG ΔP, a temperatura constante, é igual a V, portanto, H é igual a G mais TS, então, é igual a H, e a G menos T, ΔG ΔT, a pressão constante. E essa daqui é a nossa equação 12. Então, pessoal, reparem que eu tenho conhecido. Se eu sei o valor da minha função de Helmholtz, né, eu consigo determinar a minha pressão, e determinando a minha pressão e o valor aqui da minha entropia, eu consigo escrever como varia a minha função interna. Tá? Da mesma forma,
Se eu conheço a minha função de Gibbs, eu determino a dependência do meu volume, com a função de Gibbs, tá? Assim como a minha entropia, eu consigo determinar, então, a minha entropia. Okay? Então, conhecendo Gibbs e Helmholtz, a gente determina energia interna e entropia. Tá? Se você conhecer qualquer outros pares, você vai acabar determinando os outros pares que faltam também. Tá? Em particular, as funções 11 e 12 é o que nós chamamos de função Gibbs-Helmholtz. Bom, pessoal, por hoje é isso a nossa aula. E na próxima aula, nós vamos expandir um pouco mais o nosso sistema termodinâmico. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, vamos imaginar que agora o nosso gás seja, por exemplo, um gás, além dele sofrer uma expansão volumétrica, né, que nós temos o trabalho PDV muito bem conhecido, esse gás ele possa ter uma propriedade adicional, como, por exemplo, que seja um gás paramagnético, no caso que a gente já trabalhou e sabe como expressar esse trabalho. Então ele vai ter um termo de trabalho a mais. Tá? E como que ficaria esse termo a mais nos nossos potenciais termodinâmicos? Tá? E aí, de uma forma geral, a gente vai pegar um sistema aí de duas variáveis extensivas quaisquer e duas variáveis intensivas qualquer e vai expandir as nossas relações de potenciais termodinâmicos. Okay? Então não percam a próxima aula. Vai ter uma aula muito legal também, muito importante, para evoluir os conceitos da física e vocês estarem descrevendo com mais certeza um sistema termodinâmico. Pessoal, se tiverem dúvida, por favor me escrevam, vai ser um prazer respondê-los. E se tiverem interesse no PDF também me escrevam e eu mando para vocês o PDF do curso. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.